Bom dia, discípulos de Jesus, preparados para mais um encontro com o Mestre? Hoje nós vamos estudar um assunto muito especial e que vai nos levar a refletir sobre algumas questões da nossa vida. Então fique aqui, nós já iniciaremos e que o Espírito Santo te ajude a compreender todas essas verdades. Bom dia, tudo bem com vocês? Quem puder orar para nós, para já darmos início ao nosso estudo de hoje. Eli, por favor. Pai querido e maravilhoso, obrigada, Senhor, por mais esse dia, mais essa oportunidade de vida que nos concedeu. Amém. Que possamos estar atentos, Senhor Jesus, porque o Senhor tem nos chamado à parte, como chamou os seus discípulos, agora para nos preparar para a sua volta. Verdade. Cuida de nós, Senhor Jesus, livra-nos das tentações, perdoa nossos pecados, Deus, que possamos estudar cada vez mais e mais sobre o teu reino eterno. Amém. Abençoa a Dai, que vai começar o estudo de hoje. Derrama sobre ela o Espírito Santo, Senhor, Amém. e para nossos corações, Amém, Senhor. para estudarmos e principalmente praticarmos. É o que nós pedimos em nome e por amor do Senhor Jesus e agradecemos. Amém. Amém. Ontem nós estudamos sobre as 3 vezes que a Bíblia relata sobre o momento que Jesus fala abertamente para os seus discípulos sobre a sua morte e ele falou, né, que iria sofrer, morrer e ressuscitar após 3 dias. Mas no relato de ontem nós vimos que ele acrescentou algumas informações. No relato de ontem ele falou que seria escarnecido pelos gentios e pelos líderes romanos e falou também sobre o tipo de morte que ele morreria, que seria a morte de cruz, a crucificação. E depois de 3 relatos, depois de 3 vezes falando, explicando em diferentes lugares e situações, será que esses discípulos finalmente aprenderam aquilo que Jesus estava tentando ensinar para eles? Hoje eu quero convidar vocês a abrirem a Bíblia em Mateus capítulo 20. Nós vamos ler a partir do versículo 20 até o versículo 28. Se você quiser anotar para depois conferir, esse relato também está no livro de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 35. Então eu convido vocês a abrirem a Bíblia em Mateus capítulo 20, versículos 20 a 28. E o relato diz o seguinte: Então se aproximou de Jesus a mulher de Zebedeu, com seus filhos, e, adorando-o, pediu-lhe um favor. Jesus lhe perguntou: O que você quer? Ela respondeu: Mande que no seu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à sua direita e outro à sua esquerda. Mas Jesus disse: Vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu estou para beber? Desculpe. Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: Vocês beberão meu cálice. Quanto a sentar à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre vocês. Mas entre vocês não será assim, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos.
Então o relato começa dizendo que a esposa de Zebedeu, ou seja, a mãe de Tiago e João, se dirigiu a Jesus com um pedido especial para os seus filhos. Desculpem. E esse pedido era um pedido para que os seus filhos, para que eles se assentassem ao lado de Jesus, para que eles fossem os principais, para que eles tivessem ali prioridade no reino de Jesus. E ela falou isso exatamente após Jesus falar que iria sofrer, que iria morrer, que iria ser crucificado. E aqui nós vemos como que o egoísmo pode mover o coração e como que ele pode se revelar em contraste com o amor de Deus, porque Jesus, ele tinha acabado de falar que ele iria morrer e que ele faria aquilo por toda a humanidade. E agora essa mulher, provavelmente o nome dela era Salomé, vem e fala que queria que seus filhos se assentassem um ao lado de Jesus, os dois ao lado de Jesus, um do lado direito e outro do lado esquerdo. Talvez essa reflexão que ela fez foi movida pela declaração de Jesus de que os discípulos receberiam uma recompensa, que eles se assentariam no trono. Só que Jesus estava se referindo ao futuro, não aqui, a glória desse mundo, não aqui, eles não receberiam essa recompensa aqui. Só que aquela mulher, ela tem a ousadia de ir a Jesus e falar isso. E uma coisa interessante é que ela não era desinformada. A mãe de Tiago e João, ela fazia parte das mulheres que acompanhavam Jesus, que acompanhavam os discípulos em suas viagens. E eram aquelas mulheres que atendiam, que cuidavam das necessidades daqueles discípulos. Então, provavelmente, talvez não em todos os momentos, porque o segundo relato que Jesus fala sobre a sua morte, fala que Jesus, ele chama os discípulos à parte, mas ela sabia. Ela havia escutado sobre o sofrimento e a morte de Jesus, só que ela preferia manter ali as suas expectativas e fez esse pedido para Jesus. O relato de Marcos fala que quem fez esse pedido para Jesus foi Tiago e João. Só que aqui em Mateus nós lemos que foi a mãe. Então a conclusão que a gente pode tirar é que eles estavam juntos. Aquela mãe incentivou a ambição de seus filhos e os acompanhou quando eles foram falar com Jesus. E Jesus, ele dá uma resposta para aquela petição. E Jesus, ele fala assim, olha, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Será que vocês podem beber do cálice que eu estou para beber? Jesus, ele chama aquelas pessoas para a realidade. E aquele cálice que Jesus se referiu, dizia respeito ao seu sofrimento, ao sofrimento que ele iria passar. E Jesus, ele pergunta, será que vocês vão passar, estão dispostos a passar por esse sofrimento que eu falei que eu vou passar? E eles prontamente respondem, sim, nós estamos dispostos, sim, nós podemos beber desse cálice. E então Jesus, ele fala, certo? Desse cálice vocês vão beber. Vocês também vão beber desse cálice do meu sofrimento. Ou seja, vocês realmente irão sofrer. Mas a questão de quem vai sentar do meu lado direito e do meu lado esquerdo não compete a mim, compete ao Pai. Compete apenas a Deus. Os discípulos realmente passariam por sofrimento. E fato é que quando nós vamos estudar mais para frente, mas quando nós vamos ver sobre o sofrimento que os discípulos passam depois, André foi o primeiro dos discípulos a ser martirizado. Enquanto André foi o primeiro, João foi o último. Então vocês conseguem aqui perceber o poder da resposta que esses discípulos deram? Eles falaram, sim, nós vamos beber do seu cálice. E André foi o primeiro que passou pelo sofrimento. Foi o primeiro que foi martirizado. Então, aquela mãe, quando foi a Jesus, ela foi pedir honra e privilégio para os seus filhos.
Só que Jesus estava chamando a atenção deles exatamente para o contrário. Jesus estava falando aqui e já havia falado quando ele falou sobre a sua morte, sobre o sofrimento que ele teria. Jesus estava falando que o preço do discipulado não era honra, não seriam privilégios, seria sofrimento, seriam dificuldades e até mesmo a morte. E André foi o primeiro a morrer, enquanto João foi o último. Então Jesus deixou claro em sua fala que o reino dos céus não se ganha ou se obtém por influência. Aqueles discípulos eram discípulos próximos de Jesus. João e Tiago eram discípulos que sempre estavam com Jesus, inclusive foram eles que estavam com Jesus na transfiguração. E quando eles acharam que talvez essa proximidade com Jesus, e olha essa questão que eu quero que vocês reflitam, que às vezes a gente também pensa. Aqueles discípulos pensavam que pela proximidade com Jesus, por estarem mais próximos de Jesus, que eles teriam direito à honra e privilégios. Vocês conseguem compreender a seriedade dessa petição? Só que Jesus ele deixa claro na sua fala que o reino dos céus ele não é adquirido por isso, não é obtido por influência. Ele é concedido, o reino dos céus, o privilégio de estar no céu, é concedido com base na idoneidade, que é avaliada na nossa vida pelo espírito de serviço em favor das outras pessoas. Por isso que várias vezes Jesus fala, ame ao teu próximo como a ti mesmo. O relato fala que quando esses discípulos, quando os outros discípulos escutaram Jesus, aqueles dois irmãos pedindo aquilo para Jesus, eles ficaram indignados. Como eles ousavam fazer aquilo? Os discípulos provavelmente pensaram o seguinte, como pode eles querer ter vantagem sobre nós só por serem mais próximos de Jesus? E então Jesus, o relato fala que Jesus ele chama os discípulos para si. Jesus ele chama, traz eles para si. Porque Jesus queria ensinar algumas lições importantes para os seus discípulos. E Jesus queria que os seus discípulos compreendessem sobre a necessidade de humildade e serviço. A lógica do reino é diferente. Na terra, homens em posição de autoridade, eles têm influência e domínio sobre aqueles que estão abaixo deles. Porém, entre os cidadãos do reino dos céus, poder, posição, talento, educação devem ser devotados exclusivamente a serviço dos outros e jamais devem ser usados para alavancar, para dominar. Jamais. Os nossos talentos, o nosso poder, a nossa posição, a nossa educação devem ser utilizados exclusivamente para servir as outras pessoas. Humildade e serviço são essas duas lições que Jesus está tentando ensinar para os seus discípulos. Jesus declarou que se eles realmente queriam se tornar grandes, que eles deveriam ser servo de todos. Aquele que quiser ser o maior deverá servir aos outros, de modo desprendido, de modo completo. A maioridade, a posição maior no reino dos céus, se você quer ser grande no reino dos céus, você deve ser o menor aqui nessa terra, você deve servir, você deve estar disposto a ser humilde e servir ao seu próximo. Esse é o que Jesus espera de nós. A vida de Jesus, quando a gente analisa a vida de Jesus, ela foi uma vida exclusiva de serviço. Durante o seu ministério, ele não tirou vantagem nenhuma sobre as coisas que ele fazia. Nenhum dos milagres que Jesus fez foi em favor de si mesmo. Nenhum.
Ele não tinha propriedades, ele não exerceu, a sua influência não foi para ter vantagem sobre os outros ou vantagem própria. Tudo que Jesus viveu nessa terra foi uma vida de serviço em prol das outras pessoas. E é isso que nós precisamos entender também. Jesus queria que seus discípulos compreendessem a natureza vicária do sacrifício que ele iria fazer. E queria que eles compreendessem que abnegação, renúncia e sacrifício deveriam fazer parte da vida deles também, assim como fazia parte da vida de Jesus. Queridos, o que vocês têm trazido a Jesus sobre as outras pessoas? O que você tem vindo interceder aos pés de Jesus? Quando você vem a Jesus interceder pelos seus filhos, pelas outras pessoas, será que você, assim como Salomé, está tão preocupada apenas com status e influência? Será que você está preocupada com o que o seu filho, a glória, a honra que o seu filho vai ter nessa terra? Preste atenção, aquela mulher, ela teve a oportunidade de pedir qualquer coisa para Jesus. Ela poderia ter pedido para Jesus, para que Jesus abençoasse seus filhos, para que eles fossem cheios do Espírito Santo, para que eles jamais deixassem de seguir a Jesus, para que eles tivessem prioridade em aprender as coisas que Jesus estava ensinando. Aquela mulher poderia ter pedido qualquer coisa, mas ela gastou a sua oportunidade para ressaltar o egoísmo que já existia neles. Ela se preocupava mais com o status do que com o fato mais importante, que era permanecer com o Mestre. E este ocorrido, ele deixa uma reflexão para nós que estamos vindo aos pés de Jesus todos os dias interceder pelas pessoas que a gente ama. Será que as coisas que nós estamos pedindo para Deus em favor dos nossos filhos, em favor das pessoas que nós amamos, será que não estão simplesmente ressaltando o egoísmo que eles já têm? Ou será que nós estamos aproveitando essas oportunidades para pedir a Jesus que os nossos filhos sejam cheios do Espírito Santo, para pedir a Jesus que ajude para que aconteça o que acontecer, para que os nossos filhos permaneçam ao lado de Jesus, independente da circunstância? Esse tem que ser o nosso foco. De uma vez por todas, nós precisamos compreender que se nós e os nossos filhos queremos realmente ser discípulos de Jesus, que não vai ter glória nessa terra, que não vai ter honra nessa terra, mas que vai haver sofrimento, vai haver perseguição. E não adianta as nossas orações pelos nossos filhos se resumir apenas para que Deus os livre do mal, para que eles tenham sucesso nessa vida, para que eles sejam reconhecidos aqui nesse mundo. Não, porque senão nós vamos estar fazendo igual Salomé, nós vamos estar desperdiçando oportunidades de pedir que Jesus ajude naquilo que realmente importa, aquilo que realmente vai fazer a diferença na vida espiritual deles. Desculpe. As nossas intercessões pelos nossos filhos não devem ser para que eles tenham honra e privilégios aqui nessa terra, mas para que eles participem do sofrimento de Cristo, para que eles tenham força para resistir às dificuldades que eles passarão, para que eles tenham força para perseverar, aconteça o que acontecer. Esse tem que ser o nosso foco. Esse tem que ser o nosso objetivo. Esse tem que ser o conteúdo das nossas intercessões. Não simplesmente para que eles sejam livrados do mal, porque eles vão passar por dificuldades. Nós vamos passar por dificuldades, porque não há recompensa, não há céu, não há glória, não há vitória sem cruz. E nós aprendemos isso com Jesus. Então, que nós aproveitemos todas as oportunidades de vir a Jesus. E quando nós virmos a Jesus interceder pelas pessoas, que nós não peçamos para que Ele nos livre do mal e para que Ele evite que coisas ruins aconteçam na nossa vida. Não.
Que a nossa oração seja: Senhor, aconteça o que acontecer, por favor, nos ajude a permanecer, nos ajude a ser cheios do Espírito, nos ajude a, independente da circunstância, para que os nossos filhos, para que nós tenhamos forças para perseverar e permanecer ao seu lado. Que essa seja a nossa oração e nós vamos orar por isso hoje. Querido Deus, nós te louvamos, ó Pai, pela oportunidade de estar mais um dia aqui, prostrado aos teus pés, aprendendo contigo. Senhor, nós queremos te pedir perdão, Pai, por todas as vezes que nós desperdiçamos as oportunidades de te pedir coisas realmente edificantes para os nossos filhos. Coisas que realmente vão fazer a diferença na vida das pessoas que nós amamos. Senhor, muitas vezes nós estamos tão preocupados com honra, com glória, com reconhecimento, com status aqui nessa terra, que a gente perde a oportunidade de clamar para que os nossos filhos sejam cheios do Espírito Santo, para que os nossos filhos sejam perseverantes, independente das dificuldades. Senhor, perdão, Pai, por todas essas vezes em que nós deixamos que o egoísmo fale mais alto. Senhor, nos ajude, ó Pai, continue nos ajudando. E a nossa oração hoje, a nossa intercessão em favor das pessoas hoje, é para que elas tenham o privilégio de te conhecer, para que o Senhor as ensine que não importa, que o objetivo não é ter glória nesse mundo, mas se nós sofrermos nesse mundo por amor a Ti, por amor ao Teu nome, que nós vamos ter uma recompensa lá no céu. E nós te pedimos, ó Pai, enche os nossos filhos do Teu Espírito Santo, Senhor. Enche os nossos filhos, as pessoas que nós estamos intercedendo, do Teu conhecimento, da Tua palavra, para que elas consigam perseverar, Senhor, independente da circunstância, porque é isso que importa. Por favor, Senhor, nos encha do Teu Santo Espírito, para que nós tenhamos sabedoria para intercedermos pelas pessoas, para que a gente não deixe que o nosso egoísmo seja ressaltado. Por favor, Jesus, nos ajude. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor já fez na nossa vida, mas nós te pedimos, continue a obra que o Senhor está fazendo na nossa vida. Continue nos ensinando dia após dia sobre a lógica do reino dos céus, porque nós queremos, Senhor. Nós queremos, juntamente com a nossa família, juntamente com as pessoas que nós oramos a cada dia, nós queremos, ó Pai, de mãos dadas, quando o Senhor voltar, independente das circunstâncias e das dificuldades que nós tenhamos que passar, nós queremos ser encontrados firmes, perseverantes, te esperando para morar a eternidade ao teu lado, Pai. Por favor, nos ajude. Nós colocamos a nossa vida em tuas mãos, gratos por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. E tudo isso nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, amanhã nós continuaremos nos enchendo da palavra de Deus, buscando ser cheio do Espírito. E amanhã nós vamos estudar sobre a cura de um cego em Jericó. Então continue conosco. Amanhã nos encontraremos para continuar aprendendo com o Mestre. Até amanhã. Que Deus abençoe a todos.